Toda essa descrição do ideal de harmonia que a gente viu em Gênesis 1 e em Gênesis 2 é agora desconstruído em Gênesis 3. Né? A narrativa do Éden, ela envolve duas árvores que representam coisas muito importantes. Né? Você tem a árvore da vida e você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante a gente perceber como a árvore da vida está ligada à ideia de imortalidade. Né? Enquanto a árvore do conhecimento do bem e do mal está ligada à ideia de moralidade. E o comentarista Nahum Sarna, ele chama a atenção em como essa segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa a moralidade, ela passa a ser o centro de toda a trama de Gênesis 3, enquanto a própria árvore da vida, que representa a imortalidade, passa a ficar de lado na narrativa. Ou seja, do ponto de vista bíblico, mais importante do que a busca pela imortalidade, que é o tema central de muitas narrativas do Antigo Oriente Médio, é o tema da moralidade. E os dois estão ligados um ao outro, dependendo do que acontece na narrativa em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem acesso ou não à árvore da vida. E o que acontece em Gênesis 3 é que todos esses três elementos que a gente comentou, o homem em harmonia com Deus, o homem em harmonia com a terra e o homem em harmonia consigo mesmo, com o seu próximo, no caso a mulher, todos esses elementos agora, toda essa harmonia agora é quebrada e revertida. Então, em Gênesis 3, o verso 8 diz o seguinte, logo após a queda do homem: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Então o homem, que é essa criatura que tinha uma relação íntima especial com Deus, é criado à sua imagem e semelhança, que carrega em si o fôlego de vida dado pelo próprio Deus, agora entra em desarmonia com Deus. O homem agora tem medo de Deus, o homem percebe a sua própria nudez e se envergonha, e o homem se esconde de Deus, ele foge da presença de Deus. Ou seja, toda aquela relação íntima que você tinha no início, daquela criatura especial, ela agora distorcida. A imagem de Deus no homem, ela se distorce com a queda do homem. O segundo elemento que a gente percebe, que é a harmonia do homem com a natureza na criação, a ideia do homem ter sido criado do pó da terra, a ideia da própria palavra para homem, que é a palavra Adam, estar ligada à palavra Adamá, que significa terra, ou seja, o homem tem uma relação íntima com a terra, o homem é o guardião da terra. Agora o homem entra em desarmonia com a terra, e ele entra em um descompasso com o mundo natural onde ele vive. Lá em Gênesis 3, verso 17, diz assim: porquanto desses ouvido a voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quer dizer, a terra é amaldiçoada por causa do homem, por causa da maldição do pecado do homem. A terra sofre as consequências das ações morais do homem, e esse é um tema que é recorrente em toda a Bíblia. O verso 18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A relação física do homem com a terra, ela permanece. O homem, ele continua sendo formado do pó da terra, e ele retorna à terra agora na sua morte, a morte que não era descrita antes, né? Só que a terra, ela se transforma, de acordo com a narrativa bíblica, por causa dessa nova condição em que o homem vive, a condição agora de ser decadente, de ser em queda. A terra se torna um ambiente hostil para o homem. Antes o homem vivia em harmonia com a terra, ele se sustentava do fruto que a terra produzia. Só que agora a terra produz espinhos e cardos. A terra agora, ela não vai produzir facilmente o sustento do homem. No suor do seu rosto comerás o teu pão. O homem entra então em uma desarmonia com o mundo físico, com a natureza, que é a condição
que o ser humano vive hoje. O homem e a natureza não estão mais naquela condição que é descrita lá em Gênesis 1 e 2, dessa relação íntima e benéfica total entre o homem e a natureza. E por último, a harmonia que existia entre o homem e a mulher, entre o ser humano e outro, agora é desfeita. Lá em Gênesis 3, verso 16, diz o seguinte: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Muita gente vê esse domínio do homem sobre a mulher, que é um fato histórico, na verdade, como algo determinado pela Bíblia, como sendo uma ordem de Deus. Essa dominação do homem sobre a mulher está lá em Gênesis 3, junto com as outras maldições que o homem sofre com a queda. É uma maldição o domínio do homem sobre a mulher. Ela não faz parte da condição original, ela não faz parte do ideal. Ela é uma aberração, uma distorção que acontece quando o homem se separa de Deus, quando o homem se distancia do ideal divino. O homem, então, que tinha sido criado num ambiente perfeito, com um companheiro, com uma companheira perfeita, e tinha uma relação perfeita com Deus, agora vive em um ambiente hostil, vive uma relação decaída com a sua semelhante, e também tem uma relação deturpada com o próprio Deus. Ele teme e ele se esconde do próprio Deus. Toda aquela relação harmônica foi destruída, e agora o homem vive em descompasso com a sua própria existência. E a ideia na Bíblia é que a história do ser humano na Terra é um grande ciclo. É um grande ciclo de volta, né? Alguns povos descrevem a história do ser humano com vários ciclos de destruição e reconstrução. A Bíblia não vê vários ciclos, mas vê um grande ciclo. O ciclo do homem no ideal de perfeição, descrito lá em Gênesis 1 e 2, no Éden. A queda do homem e a história do homem é a busca de novo pela restauração do ideal de harmonia que havia no Éden. Essa é a narrativa bíblica do homem. A árvore da vida aparece lá em Gênesis, mas ela vai aparecer de novo lá em Apocalipse, quando o mundo aparece recriado. O livro de Apocalipse tem um paralelo com Gênesis. O fim das coisas, a escatologia, tem um paralelo com a protologia, com o início de todas as coisas. Porque a história do homem é uma história de retorno às origens daquilo que é ideal. Então, quando a gente vê os últimos capítulos do livro de Apocalipse, Apocalipse 21, verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele usa os mesmos elementos que aparecem lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora ele vê Deus criando um novo céu e uma nova terra. Existe uma recriação dos céus e da terra. A ideia é que o paraíso futuro é uma restauração do paraíso inicial, do Éden. A nossa busca é pela restauração daquilo que nós já fomos um dia e hoje deixamos de ser. O homem busca constantemente o retorno da harmonia que ele tinha com Deus, como criatura feita à sua própria imagem e semelhança. A harmonia que ele tinha com a terra, de onde ele tirava o seu sustento, e a terra que ele era guardião, da relação íntima que o homem tinha com a terra. E é uma busca da harmonia que o homem tem com o seu semelhante, com os outros, representado na ideia da mulher. O relacionamento que o homem tinha com a mulher. Os dois eram como se fossem uma mesma criatura em corpos diferentes, eram uma só carne. A descrição bíblica de perfeição é aquilo que era no passado e que um dia vai ser restaurado no futuro.